Bom, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física. Agora é a vez da apostila 1, frente 3, o módulo 15. Nesse módulo, a gente vai recuperar algumas ideias sobre cálculo envolvendo energia e potência elétricas, que a gente viu nas nossas aulas passadas, né? A gente viu também a importância de você associar a fórmula de potência, que é potência igual a tensão vezes corrente, associar com a primeira lei de Ohm, né, U igual a R vezes I, para você poder surgir com outras duas relações para cálculo de potência, que é potência igual a resistência vezes I ao quadrado, né, que é a potência dissipada pelo resistor, ou então potência igual a U ao quadrado sobre R, que você vai trabalhar com a tensão elétrica e a resistência, respectivamente, né? Nesse módulo número 15, na verdade, tem exercícios muito característicos e a impressão que dá é que esse módulo está no material de vocês, justamente para poder mostrar a principal conversão de energia que a gente tem, né, que é energia elétrica em energia térmica, por efeito Joule, principalmente, um dos principais efeitos, né, igual eu comentei com vocês no início da nossa frente 3, quando a gente começou a falar sobre a parte elétrica. Então, no caso, a gente vai ter exercícios que vão cobrar, na realidade, você associar a potência elétrica à potência térmica para poder calcular, por exemplo, energia envolvida no processo de aquecimento de água e por aí vai, certo? Então, assim, nada mais interessante do que a gente pegar para fazer os exercícios. O vídeo promete ser um pouco mais rápido do que o convencional, já que a gente vai direto para as questões, beleza? Então, por favor, peguem lá na página 121 o material e aí eu vou ler o enunciado para a gente poder seguir resolvendo o exercício, ok? O exercício número 1 diz o seguinte: um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que comuta entre as posições verão e inverno. Já vamos pegar o dado aqui, ó, 220 volts, pela unidade de medida você já reconhece como a DDP. Na posição verão, a sua resistência elétrica tem o valor de 22, enquanto na posição inverno, a resistência é 11. Então, vamos lá. Inverno, a resistência é a metade, e vamos lembrar a relação, né? Que quando você diminui a resistência, que é o caso da mudança de verão para inverno, você acaba, com a mesma DDP, aumentando a corrente, né? E isso, consequentemente, aumenta a potência. Considerando-se que na posição verão, o aumento de temperatura da água pelo chuveiro é de 5 graus, aqui eu já anotei, né? Para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura na posição inverno em graus Celsius é. Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte, porque às vezes você pode fazer uma associação direta de falar que se você reduziu pela metade a resistência, você reduziria também pela metade a potência. Lembrando daquela fórmula, potência é igual a R vezes I quadrado. Só que, diminuindo a potência pela metade, você vai duplicar a corrente. Ao duplicar a corrente, aquele quadrado da fórmula transforma esse 2 em 4. Então, daí você vai dividir esse 4 pelo 2 da divisão aqui da resistência, aí vai dar uma variação de temperatura que é o dobro, aí você pode ir direto para a resposta. Porém, importante uma coisa que a gente vai raciocinar, potência é a relação da energia com o tempo, só que essa energia vai ser transformada em energia térmica para variação de temperatura. E essa energia envolvida no processo de variação de temperatura a gente conhece como calor sensível, lembra disso? Que é o quimicão. Então, essa transformação aqui na fórmula também é muito importante vocês dominarem, que é muito normal aparecerem exercícios desse tipo. Aí, a potência em si, eu escolhi colocar U ao quadrado sobre R para descobrir qual que é a relação entre a variação de temperatura e a resistência. Então, na relação, ó, que começou com potência igual a energia sobre tempo, eu tenho resistência e variação de temperatura na mesma relação. Então, eu vou conseguir descobrir como que essas duas grandezas podem se relacionar. Isolando esse ΔT aqui, ó, eu passo o ΔT multiplicando e o MC dividindo, olha lá.
Vai ficar desse jeito. E eu circulei isso, pessoal, porque DDP é constante, o tempo é o mesmo. A massa de água que vai passar ali é a mesma e o calor sensível também é o mesmo. Então, isso aqui, ó, é um termo só que é constante. O que prova, por exemplo, que variação de temperatura é inversamente proporcional à variação da resistência. Ou seja, dividir a variação de temperatura do inverno pela do verão é a mesma coisa de dividir a resistência do verão pelo inverno. Tá vendo que inverteu? E aí ficou tranquilo, porque se você dividir a resistência do verão para o inverno, 22 por 11 dá 2. E delta θ sobre 5, 5 é a variação de temperatura no verão, você multiplicou cruzado, 10 graus, resposta letra C. Bom, pessoal, aqui o número 2 está dizendo o seguinte: dois aquecedores elétricos A e B que contêm massas diferentes de água à mesma temperatura inicial foram montados com 4 resistores idênticos. No aquecedor A, 2 resistores em série, no aquecedor B, os mesmos resistores, só que em paralelo. Nos dois casos, os aparelhos são ligados à mesma diferença de potencial, U constante. Considerando que toda a energia é dissipada pelos resistores e é integralmente absorvida pelas massas de água, e sabendo que uma vez acionados os aquecedores, as respectivamente massas de água sofrem a mesma variação de temperatura, esse aí que é o detalhe importante do exercício, podemos afirmar que a razão entre as massas MA sobre MB é igual a. Mais uma vez aqui lembrando que a origem do termo potência, né, a relação entre energia e tempo, só que nesse caso essa energia é energia térmica envolvida nos processos de mudança de temperatura. Essa energia é a quantidade de calor sensível que a gente normalmente chama de quimicão, certo? O que acontece? Na associação A, os dois resistores estão em série, aí eu somo as duas resistências. A resistência equivalente lá então é 2R. Na associação B, os dois resistores estão em paralelo e como eles são iguais, dois resistores em paralelo iguais, você pode pegar o valor de um só e dividir por quantos são? Por 2 no caso, né? Então a resistência equivalente lá é R sobre 2. E como informação do problema, as variações de temperaturas serão iguais. Vamos fazer algumas transformações para a gente comparar a situação. Igual no exercício anterior, pessoal. Essa quantidade de energia, mc delta θ, é energia transformada em calor. Só que potência é U ao quadrado sobre R. Aí, nesse caso, essa massa aqui, ó, é o que vai precisar ser isolado agora para a gente poder comparar no exercício. Então, eu vou passar o delta θ multiplicando, o delta T multiplicando, e o Czinho vezes delta θ dividindo. Aí a massa vai ficar U ao quadrado vezes delta θ, dividido por RC delta θ, certo? Vamos repetir. A massa vai ficar U ao quadrado vezes delta T, dividido por R vezes Czinho delta θ. Só que, no caso da A, o R, na verdade, é 2R, né, que é a resistência total. No caso da B, o R é R sobre 2, que é a resistência equivalente. Então, a partir de agora, para poder achar a razão entre elas, eu vou dividir esse aqui, que é o valor do MA, por esse aqui, que é o valor do MB. Nessa divisão, pessoal, vamos projetar aqui. Eu vou conservar essa e multiplicar pelo inverso dessa, né? Que já está aqui. Então, ao multiplicar essa pelo inverso dessa, porque é o resultado da divisão, muita coisa eu vou poder cortar. O U ao quadrado, o delta T, o delta θ, o Czinho, o R. Aí vai ficar meio lá em cima e 2 aqui embaixo. Meio por 2 dá 1/4. E aí a resposta, letra B. Dando sequência, a gente pode levar em consideração que essas transformações que a gente fez no exercício número 1 e no número 2 são transformações normais, né, de relacionar potência elétrica com a questão da potência térmica, né, de transformar a energia elétrica em energia de calor sensível para variar a temperatura. Então, olha o número 3. A fotografia mostra um lustre que funciona com 21 lâmpadas idênticas de valores nominais de 40 watts e 120 volts associados em paralelo. Então, eu tenho lá 21 lâmpadas com 40 watts e 120 volts funcionamento cada uma. Watt é potência, volt é DDP. E o exercício que é o seguinte: ao ser ligado a uma diferença de 120 volts e com as suas 21 lâmpadas acesas, lembrando que elas estão em paralelo, viu, pessoal? Esse lustre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, quer dizer, ele quer saber a corrente total quando as 21 lâmpadas são ligadas. Para uma lâmpada,
já que elas estão em paralelo, por exemplo, elas são idênticas, as correntes vão ser as mesmas. E além disso, você pode calcular a corrente para uma lâmpada e multiplicar por 21, porque são 21 lâmpadas pelo total, certo? Pelos valores que nós temos aqui de potência e DDP, eu vou usar aquela fórmula principal, né? Potência é DDP vezes corrente, a potência é 40, a DDP é 120, se eu passar dividindo, a corrente de uma lâmpada vai dar 1/3. Mas como são 21 lâmpadas, para todas elas a corrente total vai ser 21 vezes 1/3. Repito, já que elas estão em paralelo, ok? 21 vezes 1/3 vai dar 7 amperes. A resposta é a letra A, ok? Vamos lá para o número 4. Considere um calorímetro ideal de capacidade térmica desprezível e de paredes adiabáticas, quer dizer, ele não vai interferir, né? Dotado de um resistor interno R preenchido com 1 litro de água a 18 graus. Lembrando que 1 litro de água tem 1 quilo de água, viu, pessoal? 1000 gramas. O resistor é ligado a uma tensão elétrica de 120 volts por 30 segundos, o que provoca uma variação de temperatura na água de 3,6 graus. Considerando que toda a energia térmica dissipada pelo resistor foi absorvida pela água, determine o valor da resistência em ohms. Vamos lá para a transformação aqui rapidinho. Potência é energia pelo tempo, só que essa energia é energia térmica de calor sensível, já que está variando a temperatura. E essa energia é massa, calor sensível, variação de temperatura, o quimicão. A potência, com os dados que a gente tem de DDP e resistência, U ao quadrado sobre R. Então, a gente descobre essa relação aqui, que eu acho que já deu para perceber que não precisa decorar, mas ela é importante. Substituindo os valores, ó, a DDP é 120 ao quadrado, pela fórmula. A massa de água 1 kg, eu posso deixar em quilo mesmo, porque o calor sensível está em joule por quilo, e vale 4 vezes 10 ao cubo, vezes 3,6 da variação de temperatura, e 30 segundos. 120 ao quadrado dá 14.400. 4 vezes 3,6 dá 14,4, vezes 1000 dá 14.400. Se você simplificar aqui, descobriu que a resistência vale 30, letra C. Bom, para encerrar, número 5 está dizendo o seguinte: um morador da região sul do país comprou um chuveiro elétrico de potência 3.200 watts e ficou decepcionado porque no inverno a água não esquentava o suficiente. Considerando-se a massa específica e o calor específico sensível da água igual a 1 grama por mililitro e 4 joule por grama grau Celsius, determine, respectivamente, supondo-se que a vazão do chuveiro seja de 50 mililitros por segundo. Gente, aí a água, 50 mililitros, como a densidade dela é 1, são 50 gramas por segundo. E que toda a potência dissipada no chuveiro seja transferida para a água na forma de calor, a máxima variação de temperatura da água em graus Celsius que se pode obter com esse chuveiro é... Então vamos lá. Essa transformação toda aqui a gente já fez. Potência é energia, só que nesse caso é energia térmica sobre o tempo. A potência é 3.200. Olha o detalhe, são 50 gramas por segundo, então 50 gramas em 1 segundo. O calor sensível nesses moldes aí, na unidade que a gente tem que usar, vale 4. E a variação de temperatura vai ficar aqui esperando para a gente calcular. Ó. Então vai ficar 200 ΔT é igual a 3.200. Passou dividindo. Letra D, 16 graus. Então aí a gente termina essa parte. A gente vai continuar com a ideia de potência para geradores e receptores no próximo módulo. Valeu!